Olá pessoal do terceiro ano aí, do ensino médio. É o seguinte, eu vou estar fazendo a correção aqui do volume 3 para vocês. E se tiver algum erro aí, algum problema, depois vocês me procuram pelo chat do YouTube ou de outra forma, tá bom? Deixa eu falar com vocês aqui, volume 3, logo no início aqui, na realidade assim, eu já até gravei já até resolvi, né, essas questões. Então eu vou aqui na página 14 aqui do PET 3. Página 14 diz o seguinte, ó, a parte de matemática aqui. Então são 4 semanas, 16 aulas, no caso encerrou semana passada. E nós temos aqui geometria e medidas. Bom, deixa eu ver aqui se eu consigo usar pela caneta aqui. Geometria e medidas. A gente vai estar falando aqui de geometria analítica, que é intersecção entre retas e circunferência, plano cartesiano, distância entre pontos e assim por diante, tá bom? Logo no início aqui, ó, distância entre dois pontos, o que você precisa saber é que a distância entre dois pontos nada mais é do que a raiz quadrada da diferença das coordenadas, tá bom? A coordenada x do ponto B menos o x do A ao quadrado, mais y de B menos y de A ao quadrado, tá bom? Isso aqui você precisa memorizar essa fórmula, ou seja, lembra do teorema de Pitágoras, né? Quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados catetos. Mas como aqui cada cateto desse eu tenho uma coordenada, por que eu tenho uma coordenada? Por causa disso aqui, ó. Se eu tenho um ponto B aqui e eu tenho um ponto A, então automaticamente isso aqui eu formei o quê? Formei uma... Deixa eu só fechar isso aqui. Isso aqui basicamente eu formei um triângulo, né? Então a distância daqui até aqui nada mais é do que o y de B menos y de A. A distância daqui até aqui nada mais é do que x de B menos x de A, tá bom? Então por isso que eu falo o teorema de Pitágoras aqui. Então basicamente a distância entre dois pontos é o x de B menos x de A ao quadrado, mais y de B menos y de A ao quadrado, isso aí tudo dentro de uma raiz, tá bom? Dê uma olhada nesse exemplo, que aí você consegue compreender. Eu vou mostrar para vocês aqui a resolução das questões que eu fiz e depois a gente discute aqui cada uma delas. Aí o que acontece? Quem não quiser assistir até o final do vídeo, é só, se você quer só conferir suas questões, tá aqui minhas respostas, aqui minhas resoluções, né? A primeira aqui, letra A, deu 9, a letra B deu 3 raiz de 5, a letra C deu 2 raiz de 2, a letra D deu raiz de 10. Aqui foi dado os pontos aqui, então tá aqui a média, né? A 3 deu 1 ou 13, depois vocês conferem isso aí. A 4 minha deu essa resposta que está aí, 28,74. A 5, eu encontrei a intersecção entre 4 e D. A 6, a média 3, 4. Isso é da semana 1. Aí vem qual é o perímetro desse retângulo, deu 24. Depois nós temos aqui, mas seguindo aqui, ó, semana 2, cadê? Atividades, estão aqui. Então aqui está a minha correção, dá uma olhada aí, se vocês conseguem entender, que aí eu vou estar explicando daqui a pouquinho. Depois nós temos aqui o Banco Simave, esse plano cartesiano a seguir está representado na reta, tal, qual é a reta? Aí eu achei aqui, A3 deu 5 quartos,
A4 aqui deu aumentar em 2 unidades. A5, o resultado é esse que está aí. 6. Semana 3 aqui está uma bagunça aqui, mas é a forma que eu acho mais interessante de estudar, tá aqui. Então dê uma pausa no vídeo e dá uma olhada aí, dá uma conferida, tá bom? Seguindo. Aqui é exemplo. Atividade está aqui. Aqui. E o restante as referências, tá bom? Então assim, quem não quiser assistir até o final, assiste aí até o minuto 5 aí mais ou menos. E vai pausando o vídeo e confere suas resoluções, ok? Agora vamos ao que interessa aqui, que é a correção passo a passo aqui. Semana 2, semana 1. Nessa semana 1, pessoal, basicamente o que foi pedido aqui para vocês é apenas distância entre pontos, ok? Então aqui são exemplos, ó, da semana 1. Distância entre ponto e o ponto médio aqui de um segmento. Como que eu calculo o ponto médio? O que é média? Se é média entre 2 pontos, basicamente você precisa somar as duas coordenadas e dividir por 2, que isso aqui basicamente é a média, né? Então a média da coordenada x é a média da coordenada y. Como a gente está trabalhando com plano cartesiano, basicamente são duas coordenadas, x e y. Ok? Seguindo aqui, ó, nós temos a distância entre o ponto A e B em cada caso. Está pedindo aí para calcular o ponto A e B aqui em cada caso desse. Então, se você analisar aqui, ó, nós temos A menos 2,4 e B 7,4. Ok? Então, como que eu calculo isso aqui, ó? O ponto A, menos 2,4 e B, 7,4, né? Então, vamos lá. Ponto A, menos 2,4. Deixa eu só... Isso aqui é o que está lá, né? No nosso problema. Aqui, ó. A menos 2,4 e B 7,4. Aí está querendo saber a distância entre os dois pontos. Eu vou resolver somente uma ou duas aqui e o restante vocês fazem. Então aqui, qual é a distância entre o ponto A e o ponto B? Distância de AB nada mais é do que a raiz quadrada de x de A ou x de B, tanto faz, a ordem aqui não importa, desde que você faça os dois ao mesmo tempo, tá bom? Se você começar de B no x, você começa de B aqui no y. Então nós temos aqui, ó, eu vou começar de A aqui, ó, menos 2 menos 7 ao quadrado mais 4 menos 4 ao quadrado, tá bom? Então o que eu fiz aqui, ó? O x de A menos x de B, y de A menos y de B, tá bom? Então aqui a distância do ponto A a B
vai ser igual a raiz quadrada de menos 2 com menos 7 dá menos 9, né? Menos 9 ao quadrado mais 0 ao quadrado. Então, a distância de A até B é igual a 9 vezes 9 dá 81, que é 9 ao quadrado. E raiz quadrada de 81 é 9. Só conferindo. Está aqui, ó, a distância de A até B é raiz quadrada de 81, que é o 9 ao quadrado, que é igual a 9. Tá bom? Para a letra B, fala o seguinte, ó. A distância aqui, ó, de A até B, o que foi feito aqui? 8 menos 5. 8 menos 5 dá 3. 3 ao quadrado é 9. 2 menos 4 dá 6, né? Porque menos vezes menos dá mais. Então, 2 menos 4 é igual a 6. 6 ao quadrado é 36. Então, aqui deu uma raiz quadrada de 45, que é 3 raiz de 5. Aqui, 0 menos 2 dá menos 2. Ao quadrado dá 4. 0 menos 2 dá menos 2 ao quadrado dá 4. Então, 4 mais 4, 8. Raiz quadrada de 8. Não dá para fazer a raiz de 8 exata, mas dá para simplificar. Isso aqui dá 2 raiz de 2. Menos 1 menos 2 dá menos 3. Ao quadrado dá 9. 6 menos 5 dá 1. 1 ao quadrado é 1. Então, 9 mais 1 é 10. Raiz quadrada de 10. Dá para simplificar isso aqui? Normalmente não. Por quê? Porque 10 dividido por 2 é 5. Dividido por 5 dá 1. Lembram disso aqui? Então, aqui não dá para você tirar da raiz. Ó. Então, fica a raiz de 10. Dados os pontos A e B, determine as coordenadas do ponto médio. O que é a coordenada do ponto médio? É você pegar o x de A menos x de B e dividir por 2. Então, 0 menos 5... desculpa, somar, né? Porque nós estamos falando de média aqui. Então, 0 mais menos 5 dá menos 5 dividido por 2. E 4 mais 8 dá 12 dividido por 2. 12 dividido por 2, todo mundo sabe que é 6. Agora, menos 5 dividido por 2, a metade de menos 5 é 2,5. Tá bom? Você pode, no final aqui, você pode deixar assim, ó, menos 5 dividido por 2. Ou 2,5. Menos 2,5. A letra B aqui fala assim, ó, menos 9 mais 2 dá menos 7. Menos 7 sobre 2. Ó. E 2 mais menos 4. Por que mais? Porque aqui nós estamos falando de média. Então, por isso que eu estou utilizando o sinal de mais. Você vê que na distância aqui, ó, a gente usa menos 9, menos 2, né? Porque eu quero a distância entre o ponto A e o ponto B. Agora, nesse caso aqui, a gente está somando esse aqui com esse aqui. E o próximo aqui, que é o y, com o y. Então, menos 9 mais 2 dá menos 7 sobre 2. 2 mais menos 4 vai dar menos 2 sobre 2. Aí, simplificando aqui, nós temos menos 3,5 e menos 1. Letra C. Mesma coisa. Menos 2 com mais 2 vai dar 0. E 1/3 com mais 3. 1/3 mais 3. Esse 3 aqui é como se fosse 9/3, né? Isso aqui é a mesma coisa que 1/3 mais 9/3. Por que 9/3? Porque 9 dividido por 3 é 3, que é isso aqui, ó. Para a base aqui ser 3, ó, para a gente poder somar, eu tenho que multiplicar a parte de cima por 3, que é essa base aqui, ó. É como se tirasse o mínimo, né? Então, isso aqui vai ficar 1 mais 9 dá 10 terços, né?
Eu acho que eu cometi algum deslize aqui. Deixa eu só conferir aqui, pessoal. Menos 2 com mais 2 dá 0. Isso aqui já é fato. Agora, 1/3 com mais 3... Eu não sei por que eu multipliquei isso aqui. Será por quê, hein? Ah, tá. É porque eu tenho que dividir por 2 aqui no final, né? Porque é o seguinte, ó. A coordenada do ponto médio, né? 1/3 com mais 3 dá 10/3. Só que eu tenho que pegar esse 10/3, como eu estou procurando o ponto médio, aqui, ó. Eu tenho que dividir isso aqui por 2. Então, uma fração aqui, 10/3 dividido por 2, isso aqui é a mesma coisa que multiplicar 10/3 vezes meio. Conserva o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo, né? Então, 10 vezes 1, 10. 3 vezes 2, 6. Então, ficou 10/6. Simplificando, 5/3, tá bom? É por isso que aconteceu isso aí. A distância entre o ponto A e ponto B é 10. O valor y aqui é uma questão de marcar, mas primeiro você tem que resolver, tá bom? Então, se eu estou falando de distância entre o ponto A e ponto B é 10, basta fazer o quê? Pegar o 10 e já colocar na resposta. E o restante aqui vai ser aquela equação, ó. Aqui eu peguei B menos A, né? Então, 6 menos 2. Isso aqui tudo elevado ao quadrado. Mais 7 menos y elevado ao quadrado. O que eu fiz aqui agora? Para simplificar a vida, eu elevei ao quadrado esse primeiro membro e elevei ao quadrado o segundo membro. Para quê? Para eu poder cortar aqui a raiz, ó. Então, aqui, menos 6 com mais 2 vai dar, 6 com mais 2 vai dar 8. 8 ao quadrado é 64. 7 menos y não dá para eu tirar daqui. Eu poderia até utilizar o trinômio quadrado perfeito aqui, né? Mas nesse caso não há necessidade. Então aqui 7 menos y ao quadrado é igual a 10 ao quadrado, que é 100. Então eu tenho aqui 7 menos y ao quadrado. Esse de 64 eu passei para o outro lado subtraindo, que estava somando. Então 100 menos 64 dá 36. E o que eu fiz aqui, ó? Esse ao quadrado aqui, ó, eu passei para o outro lado aqui virando raiz. A potência vira raiz, né? Então, 7 menos y é igual a mais ou menos raiz quadrada de 36. Por que mais ou menos? Porque aqui nós temos uma potência 2 aqui. Essa potência 2, o resultado aqui pode ser positivo ou negativo, tanto faz, elevado ao quadrado, eu consigo chegar num valor positivo, né? Então, aqui eu tenho menos y é igual a raiz quadrada de 36 é 6, então mais ou menos 6 menos 7, que está aqui. Então, multiplicando por menos 1 logo aqui, ó, eu vou ter y é igual mais ou menos 6, porque aqui eu vou mudar o sinal do mais vira menos, o menos vira mais. Então, acaba ficando na mesma. E o 7 aqui, que era negativo, ficou positivo. Então, y é igual a 1 e y igual a 13. Então, nós temos aqui as duas respostas, 1 e 13. 1 ou 13, né? Determine o perímetro do triângulo. Para determinar o perímetro aqui, o que você tem que fazer? Calcular, verificar quem é essa coordenada aqui, verificar quem é essa coordenada aqui. Depois você verificou quem é essa coordenada, verificou quem é essa coordenada, aí você verifica quem é essa coordenada C aqui. E depois aqui vocês já conseguiram entender, né? A distância entre A e B, eu calculo a distância entre A e B, que vai dar 5, utilizando a mesma regra, tá aqui. Aí eu calculo a distância de A até C, que aqui vai dar 12,4.
e eu calculo a distância de B a C, que eu vou achar 11,7. Soma todo mundo, então nós temos aqui o perímetro igual a 28,74, tá bom? Questão 5 é uma questão do Enem de 2016, ela fala assim, ó, uma família resolveu comprar um imóvel num bairro cujas ruas estão representadas na figura. Quem participou de minhas aulas online aí, eu expliquei já, basicamente dei uma explicada nisso aqui, né? Então assim, se você tem essas ruas, aí fala assim, ó, esse desenho não tinha, né? Mas a família pretende que esse imóvel tenha a mesma distância de percurso entre o local de trabalho da mãe, localizado na rua 6 com a rua E. Então nós pegamos aqui rua 6, rua E. Essa é a localização do trabalho da mãe. O consultório do pai está na rua 2 com a rua E. Rua 2 com a rua E. Então tá aqui, ó. Esse é o da mãe, esse é do pai. E fala o seguinte, a escola das crianças está na rua 4 com a rua A. Rua 4 com a rua A está aqui em cima. Aí o que ele queria saber? Com base nesses dados, o imóvel que atende às pretensões da família deverá ser localizado no encontro das ruas. Se você analisar aqui, ó, o centro aqui vai pegar mais ou menos aqui. Bom, onde está essa bolinha vermelha do centro aí. Só que é o seguinte, aqui fala que todos os percursos têm que ser iguais, né? Se você sair daqui, do lado aqui da mãe, né? E percorrer por aqui, ó, e para cá, você vai percorrer 1, 2, 3. Se você vir por aqui, você vai percorrer 1, 2, 3. Tanto faz. Então essa distância do pai e da mãe aqui vão ser iguais, ó. Bom? E a escola aqui do filho? A escola do filho, ó, 1, 2, 3. Tá bom? Então, basicamente, o ponto, o imóvel mais interessante para a família vai ter que ser aqui, no encontro da rua 4 com a rua D. Então, rua 4 e D. Tá aqui, ó. Não precisava nem de cálculo, né? PUC, Rio de Janeiro. Sejam os pontos A, 1, e B, 5, 7. Pontos do plano cartesiano. Então, as coordenadas de M, que é o ponto médio do segmento AB, são... Então, basta aqui, ó, 1 mais 5 dá 6, dividido por 2 dá 3. O único que tem 3 no X é a letra A. Então, eu já tenho a resposta aqui. O retângulo ABCD está desenhado no plano cartesiano a seguir. Então, nós temos o plano cartesiano aqui. E nós temos um retângulo. Qual o perímetro desse retângulo? Aí é só somar aqui, tá, gente? Nesse caso, não precisava fazer cálculo, né? Você tem aqui, ó, 1, 2, já que o plano cartesiano está numerado de 1 em 1, então você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 vezes 2 dá 18. E nós temos aqui, ó, 1, 2, 3. 3 com 3 dá 6. 18 mais 6 é igual a 24. Tá aí. Semana 2 fala o seguinte, ó. Equação da reta. O que é a equação da reta? Eu já expliquei isso aqui em aula e eu não estou a fim de explicar mais não. Então depois vocês pesquisam aí. Que basicamente isso aqui, ó, quando se fala de equação de reta, você está falando de quê? De um ângulo aqui, a tangente desse ângulo vai ser nosso coeficiente angular, tá bom? Que é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, a equação aqui, equação de uma reta, nada mais é, aqui nós temos uma equação geral, né? AX
Opa! Eu tenho aqui ax mais by mais c igual a 0. Essa é a nossa equação geral. Para encontrar a equação reduzida, basta isolar o y aqui e passar todo mundo para o outro lado, tá bom? Aqui foi utilizado matrizes aqui para você saber a questão de... para você conseguir construir uma equação geral de uma reta. Como que funciona isso aí? Se você tem dois pontos... Eu tenho o ponto A aqui formado pela coordenada -1 e -2 e o ponto B formado pela coordenada 1, 4. Então, basta pegar esses pontos e jogar em uma matriz e calcular o determinante. Ó. X, Y. Então, eu tenho aqui -1 e -2. E eu tenho, que é esse ponto A. E eu tenho 1 e 4, que é o ponto B. O restante aqui eu tenho que completar com 1, porque o determinante de matriz você consegue calcular somente em matriz quadrada. Aqui nós tínhamos 3 linhas e 2 colunas, né? Só o x e o y. Então você não conseguiria calcular o determinante. Então completa aqui com 1, que é o elemento neutro da multiplicação, e depois calcula o determinante aqui igualando a 0. Tá bom? Quando você faz isso, automaticamente você vai chegar na equação que é nossa equação geral da reta. E para eu calcular a equação reduzida, basta isolar o y e passar todo mundo para o outro lado. Aqui nós temos um coeficiente angular, que é o 3, e um coeficiente linear, que é o 1, na equação reduzida. Tá bom? Então vamos seguindo aqui. Aqui foi alguns rascunhos que eu fiz durante as explicações. E aqui nós temos, ó, tá meio bagunçado aqui, mas espero que você consiga entender. A equação da reta que passa pela origem, então quem é a origem? 0, 0. Do plano cartesiano e pelo ponto -9, 6 é. Aí qual dessas aqui que vai ser a resolução? Durante uma prova, às vezes não há necessidade de você fazer a questão do início, né? Você pode pegar os valores, aqui, ó, pega aqui nosso ponto A e joga na equação. Quem é o x? O x é o primeiro elemento, é -9. Quem é o y? É o 6. Então pega, joga na equação e você vai conseguir verificar se a equação aqui ela bater for igual a 0, automaticamente o ponto ele vai pertencer a essa reta. Então ela vai ser da origem até aqui, isso aqui vai ser nossa equação. Por exemplo, se eu peguei aqui, ó, -9 e joguei no lugar do x aqui, nessa letra, ó, -9 vezes 2 dá -18. E peguei o número 6 e joguei aqui no lugar do y. Então, 3 vezes 6, 18. Então, -18 mais 18 é igual a 0. Foi verificado, então, a resposta é a letra C. Mas como que eu resolvo isso aqui? Tem duas maneiras. Você pode resolver utilizando o determinante. Pega os pontos, joga em uma matriz, um determinante de matriz. Tá bom? Aí você calcula o determinante, automaticamente você vai conseguir chegar na equação geral. Chegando na equação geral, como as respostas aqui todas estão em equação geral, ó, igual a 0, aí você já vai conseguir chegar na resposta final. Outra maneira de resolver isso aqui é calculando pelo coeficiente angular. Então, coeficiente angular nada mais é do que y de A menos y de B, dividido por x de A menos x de B. De onde veio isso aqui? Veio do teorema de Pitágoras, que eu falei lá no início. Ok? Joga os valores aqui na fórmula e você consegue achar o coeficiente angular. Depois que você achar o coeficiente angular, você escolhe um dos dois pontos, qualquer um dos dois, pode ser o -9 ou pode ser o 6, e joga na equação. Ou seja, substitui aqui um desses pontos, ó, por exemplo, o y de A ou o y de B, tanto faz, porque nós temos aqui o ponto B é 0, 0, né? Como eu estou escolhendo o ponto A, então vai sobrar para a gente o ponto B, a coordenada B. Então vai ser coeficiente angular é igual
o y de A que eu tenho aqui, que é o 6, menos y. O x de A que eu tenho aqui, que é menos 9, menos y, tá bom? Então, por isso que ficou aqui 6 dividido por menos 9 é igual ao coeficiente angular, tá bom? Ou seja, 6 menos y e menos 9 menos y. Isso que vai transformar na equação, transformando na equação é só multiplicar cruzado, né? Aí você vai conseguir também chegar na equação geral, tá bom? Isso aí já foi explicado também, eu já expliquei para vocês em outras ocasiões. No plano cartesiano a seguir está representada uma reta. Nós temos aqui essa reta aqui. Basicamente, o que precisa fazer? Definir quem é esse ponto, que é o 0, 2, e definir quem é esse ponto aqui, que é o menos 3 de x e 0 de y. Depois que você definiu esses pontos, joga na equação, ou nessa aqui, tanto faz, né? Porque quando você faz esse coeficiente angular, que é a tangente do ângulo, né? Aqui, ó. Então é y menos y0, x menos x0 vai ser igual ao nosso coeficiente angular. A tangente é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Aí o que você faz aqui? Substitui os valores, tá bom? Substitui os valores do ponto A e ponto B. Aí você vai conseguir chegar num valor do coeficiente angular. Chegando no valor do coeficiente angular, você escolhe um dos dois pontos para ser utilizado. Substitui novamente na equação. Aí você vai conseguir chegar onde? Na equação geral da reta. Chegando na equação geral, ó, 3y menos 2x menos 6, está aqui, ó, 3y menos 2x menos 6. Na figura, a reta R corta o eixo X. Então, nós temos essa reta aqui, ó, que ela corta o eixo X. No ponto, qual ponto? Menos 16 e 0. Está aqui falando, ó. E o eixo Y, ela vai cortar no ponto 0, 20. Está aqui também informando. Então, basicamente, o que eu fiz? Eu já determinei os dois pontos. Aí pede o seguinte, ó, sabendo o ângulo, sabendo o alfa, que é o ângulo, desculpa aqui, sabendo alfa, que é o ângulo que a reta R faz com o sentido positivo do eixo X. Então, a inclinação da reta equivale a... Quem é a inclinação? A inclinação nada mais é do que esse ângulo aqui, ó. Então, qual é o valor desse ângulo? E aí? Se esse ângulo aqui, ó, se eu sei que o coeficiente angular do ângulo, ó, é 5/4, por que 5/4? Porque eu já peguei aqui, ó, y menos y0, x menos x0, tá bom? Então, 20 dividido por 16. Por que 20 dividido por 16, ó? Alguém? Se eu tenho aqui, ó, y menos y0, então eu tenho 20 menos, por que 20? Está aqui, ó, 20 menos quem? Menos 0. Só que aqui, como tanto faz, né? Porque o 0 aqui, ó, não vai fazer diferença. Então fica 20 aqui em cima. X, que é 0, menos 16. Então, 0, menos vai ficar mais, então mais 16. Então, por isso que ficou 20 em cima, no numerador, e 16 no denominador. Simplificando, deu 5/4, que é a nossa resposta, que está aqui. Essa é uma questão seguinte, ó, fala assim, ó.
Para uma feira de ciências, 2 projéteis de foguete A e B estão sendo construídos para serem lançados. Então nós temos 2 projetos aqui. O planejamento é que eles sejam lançados junto, com o objetivo de o projeto B interceptar o A quando esse alcançar sua altura máxima. Você tem um projétil aqui, ó, que fez uma parábola, que é essa aqui, ó, essa parábola aqui, né? E você tem um outro projeto que ele vai em linha reta aqui, ó. Ok? Para poder lá atingir o ponto médio, a altura máxima do projétil 1, ele teria que interceptar ele aqui, ó. Tá bom? E ele, para ser interceptado aqui, que ponto é esse? É o nosso ponto 416, que é eu chamei de ponto A aqui. E o ponto desse projétil aqui, na realidade, para ele alcançar aquela altura, ele passou por aqui, ó. Que vai ser nosso 8,16 aqui, ó. Ok? Então fala o seguinte, ó, com base nessas simulações, observou-se que a trajetória do projétil B deveria ser alterada para que o objetivo fosse alcançado. Então ele deveria partir daqui e vir para essa coordenada aqui, ó. Tá bom? Então fala assim, ó. Para alcançar o objetivo, o coeficiente angular da reta que representa a trajetória de B deverá o quê? Diminuir em 2 unidades, diminuir em 4 unidades, aumentar em 2 unidades, aumentar em 4 unidades, aumentar em 8 unidades. Se você analisar aqui, ó, o que eu fiz? Eu calculei esse coeficiente angular. Então aqui nós temos ele saiu de 16 aqui, ó. Ele saiu dessa coordenada e foi para onde? Foi para essa coordenada. Então eu consigo calcular o coeficiente angular daqui, ó, da diferença, né? Suponha que aqui esse ponto ele é fixo, ó, o 0, 0. Então a distância, o coeficiente angular dessa primeira reta aqui, que é a reta original, ó, é quem? 16 menos 0, que é o y, né? Dá 16. 8 menos 0, eu estou pegando essa referência em relação a essa aqui, tá, gente? Então aqui vai dar 16 sobre 8, dá 2. Então esse ângulo aqui, ó, esse coeficiente angular é 2. Agora vamos pegar esse próximo aqui. Então nós temos o A 4,16. Então, por que 4,16? Porque 16 aqui, ó, 16 menos 0 dá 16. 4 menos 0 dá 4. Então 16 dividido por 4 dá 4. Olha só, o coeficiente angular dessa reta aqui, ela é quem? Ela é 4. E o coeficiente angular da reta que passa pelo ponto B aqui é 2. Então qual a diferença? 4 menos 2, 2. Então esse aqui de cima, essa reta nova aqui, ela aumentou 2 unidades, né? Então aumentou em 2 unidades. Está aqui. No plano cartesiano a seguir estão representados 2 pontos. Nós temos aqui esse ponto aqui e nós temos esse ponto de cima aqui, que é o 50 em x e 18,5 em y. Tá bom? A equação da reta que passa por esses 2 pontos é... Aqui é uma outra... Se você quiser... Tem várias formas de resolver, né? Tem várias formas de resolver. Uma é utilizando o determinante da matriz. Joga os pontos aqui, as coordenadas aqui numa matriz, que está aqui. Calcula o determinante. Ok? Está aqui o determinante.
da matriz, que é a nossa equação geral da reta. Ele tem que ser igual a quem? Igual a 0. Aqui é a diagonal principal, né? Que eu fiz aqui embaixo. Ó. Diagonal principal, eu fiz todos, depois diagonal secundária, e subtraí a diagonal principal menos a diagonal secundária e cheguei em quem? Na equação, tá bom? Tem essa forma de resolver, ou então essa outra forma utilizando o coeficiente angular. O coeficiente angular é y de um ponto menos y do outro, dividido por x do ponto do primeiro ponto menos o x do segundo ponto, tá bom? Aí você consegue calcular o coeficiente angular. Calculando o coeficiente angular, depois o que você faz? Escolhe um dos pontos e joga na equação, que é y menos y0 é igual ao coeficiente angular que multiplica x menos x0, tá bom? Que isso aqui nada mais é do que a simplificação da fórmula de equação de coeficiente angular. Joga os valores, um dos dois valores aqui, automaticamente também você vai chegar na fórmula. O procedimento de decolagem e pouso de uma aeronave são os momentos mais críticos de operações. Aí tem um texto aqui que fala desse percurso aí, né? A tabela mostra a altitude de uma aeronave registrada pela torre de contato T minutos após o início dos procedimentos de pouso. Então nós temos aqui, se você observar, ó, daqui para cá nós temos 5, ó, 0 até 5, aumentou 5, né? De 5 a 10 aumentou 5, de 10 a 15 aumentou 5, de 15 a 20 aumentou 5. De 10.000 para 8.000 diminuiu 2.000, de 8.000 para 6.000 diminuiu 2.000 e assim por diante. Ó. Considere que durante todo o procedimento de pouso a relação y e t é linear. Então, de acordo com os dados apresentados, a relação y e t é dado por... Qual é a função que representa isso aqui? Eu encontrei isso aqui, ó. Y é igual a menos 400t. Por que 400t? Porque nós temos aqui uma diferença de 2.000, ó. 2.000, 2.000, 2.000. E aqui nós temos uma diferença de 5 minutos, né? O tempo aqui está em minutos. Então, a diferença de 5 minutos, ó. Tá bom? Então, basta você pegar 2.000 e dividir por 5. 400 metros por segundo. Ok? Por segundo ou por minuto? Eu nem sei. Por minuto, né? Eu acho que vai ser minuto aí. Por conta dos valores que nós temos aqui. Ó. A cada minuto, é isso mesmo. A cada minuto, ele diminui 400 metros aqui de altura. De distância, né? Altitude y em metros. Então, a cada minuto ele diminui 400 metros. Imagine que o avião está descendo assim, ó. Então, a cada 1 minuto ele diminui 400 metros. Semana 3. Distância entre ponto e reta. Para isso aqui, para esse problema, o que você precisa saber é essa fórmula. Ok? Quando você tem um ponto e você tem uma reta, a distância do ponto à reta R nada mais é do que você calcular uma reta que é perpendicular a essa outra reta, tá bom? Aí você consegue calcular a distância aqui desse ponto a essa reta. Ou melhor, se decorar essa fórmula aqui, pronto, você já vai conseguir resolver os problemas de distância entre ponto e reta. Determine a distância entre o ponto P e a reta R em cada caso. Como que eu determino isso aqui? Ó? Se eu tenho um ponto e tenho uma reta, basta jogar na equação aqui, ó, na fórmula, né?
O que é a distância entre ponto e reta? Lembra da equação geral de uma reta? Ax mais by mais c igual a 0, que é a nossa equação geral. Então, joga aqui na equação, ó. Então, nós temos o módulo de quem? De ax mais by mais c. Quem é o x? O x é o x do ponto. Quem é o y? É o y do ponto. E divide tudo por a ao quadrado mais b ao quadrado. Quem é a ao quadrado e quem é b ao quadrado? O a é o que acompanha o x da equação. O b é o que acompanha o y da equação. Tá bom? Então, diante disso, determinar a distância. Você pega aqui, ó, ax mais b. O que acompanha o y aqui é 1, que é o elemento neutro da multiplicação. Ó. By mais c. O módulo disso aqui. É claro que quem é x aqui é o x do ponto. O x do ponto é menos 1. Quem é y? É o 3, que é o y do ponto. Tá bom? Então, aí depois divide por 9 mais 1. Por que 9 mais 1? Porque é a ao quadrado mais b ao quadrado. Tá bom? Então, joga na equação, você vai conseguir chegar no resultado. Dá uma olhada aí na resolução que eu fiz. A 2 fala o seguinte, as retas R e S são paralelas entre si. Se são paralelas, então o coeficiente angular da reta R é igual ao coeficiente angular da reta S. Ou seja, o ângulo da reta R ele vai ser igual ao ângulo, o coeficiente angular, né, que é a tangente do ângulo da reta S. Tá bom? Então, eu peguei um ponto aqui que pertence à reta R, para facilitar a vida aqui. Eu peguei um ponto que pertence. Como que eu sei se esse ponto pertence? Basicamente, substitui aqui, ó, no lugar do x, coloca menos 1, no lugar do y, coloca 1, mais 3. Isso aqui tem que ser igual a 0. Eu testei aqui, deu igual a 0. Então, eu sei que esse ponto aqui, um ponto aleatório, tá bom? Só para facilitar os cálculos aqui. Então, peguei um ponto aleatório que pertence a essa reta R, e o que eu fiz? Joguei na equação e consegui chegar em 4 raiz de 2, que é a nossa resposta aqui para esse problema. Porque está pedindo para determinar a distância entre as duas retas, aí você tem, imagina o seguinte, você tem essa reta e você tem essa reta. Como que você sabe a distância? Se eu tenho essas duas retas, a distância vai ser a menor distância que tem entre as duas. É você imaginar uma reta aqui, ó, passando por um ponto. Então, a distância entre um ponto e uma reta, que é o que eu fiz aqui. Tá bom? Seja R, a questão 3, seja R a reta que passa pelo ponto 3, 2 e é perpendicular. Se é perpendicular, então o coeficiente angular de uma vezes o coeficiente angular da outra vai ser igual a menos 1. Ok? Só que eu não preciso necessariamente aqui, ó, de pensar nessas equações, de como resolver aqui, porque aqui já está falando, ó, seja R a reta que passa pelo ponto 3, 2. Aí você imagina uma reta aqui que passa por um ponto 3, 2, né? Vamos imaginar aqui, ó, nós temos aqui o eixo X. Imagine que aqui o ponto 3 está aqui, ó. E o eixo Y. Se aqui é 3, então 1, 2, 3. 1, 2. O ponto está exatamente aqui, ó. Ok? R é uma reta que passa pelo ponto 3, 2 e é perpendicular a S, que é essa equação aqui, ó. Então, qual é a distância do ponto A, 3 zeros, a reta R?
Então, qual é a distância do 3, 0, ó, 3, 0, a reta R? A R não passa por esse ponto? Então, qual é a distância desse ponto a esse ponto aqui? É basicamente 2 unidades, tá bom? Se eu tiver errado aí, depois vocês me corrijam. O ponto menos 1 e menos 2 é um dos vértices de um triângulo equilátero. Se é triângulo equilátero, nós temos 3 tipos de triângulo, né? Nós temos o triângulo equilátero, o triângulo isósceles e o triângulo escaleno. Então, triângulo equilátero, todos os lados são iguais. Esse lado é igual a esse, que é igual a esse. O isósceles tem 2 lados iguais. E o escaleno, nenhum lado vai ser igual ao outro. Então, se está falando aqui que o triângulo é equilátero, significa que os 3 lados são iguais. O ponto A, ele é um dos vértices, cujo lado BC está sobre a reta de equação tal. Está aqui, ó, x mais 2y menos 5 igual a 0. Determine a medida da altura desse triângulo. Então, a altura vai ser exatamente essa reta aqui. Tá bom? Por quê? Porque aqui passa a equação. Ó. A equação da reta está passando aqui embaixo. Ok? Aqui embaixo ou aqui do lado, tanto faz. Mas como é um triângulo equilátero, vou imaginar assim. Ó. Aí fala o seguinte, ó, determine a medida da altura desse triângulo. Então, eu fiz aqui um esboçozinho, está meio embolado, mas é o que eu consegui fazer aqui. Joguei na equação da distância entre o ponto e a reta e achei quem? 2 raiz de 5, é nossa solução. Calcula a distância entre a reta R, R1 e R2, sabendo que são paralelas. Se elas são paralelas, se são paralelas, então o coeficiente angular são iguais, né? Então basta jogar aqui na equação. Eu escolhi aqui um ponto que pertence a essa reta R1 e joguei na equação. O ponto que eu encontrei aqui foi 2, 2. Joguei na equação e cheguei aqui em 5/4 raiz de 8. A semana 4, ela fala da equação da circunferência. O que é a equação de circunferência? Primeiro a gente tem que entender o que é uma circunferência, né? A circunferência é você imaginar aqui, ó, que você está no centro aqui. Imagine o seguinte, que você amarra um pedaço de madeira numa ponta de um barbante e você está no centro e gira esse barbante. Então esse pedacinho de madeira aqui, ele vai fazer essa trajetória. Então todos os pontos aqui dele ao centro vai ter a mesma distância, é o mesmo tamanho. Isso aqui nós chamamos de raio, né? É o R. Então a distância daqui aqui é R, a distância daqui até aqui é R, tá bom? E o que então vai ser uma equação da circunferência? Vai ser nada mais do que x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. Por que a e por que b? O a aqui nós chamamos do centro em relação a x. O b nós chamamos de centro em relação a y. São as coordenadas do centro, tá bom? Então, esse aqui é a coordenada do centro, a coordenada x do centro, a coordenada y do centro. E, basicamente, nós chegamos na equação geral de uma circunferência, que é essa equação aí. Posição relativa entre um ponto e uma circunferência. Se eu tenho um ponto, esse ponto ele pode estar interior à circunferência, está aqui dentro da circunferência quando a distância dele ao centro for menor do que o raio. Ele pode pertencer à circunferência quando a distância dele ao centro for igual ao raio. Ou ele pode estar externo, né, exterior à circunferência. Ele está fora da circunferência quando a distância dele ao centro é maior do que o raio. Aí nós temos, deixa
O que eu fiz aqui? Só um instantinho. Nós temos também aqui a distância entre uma reta e a circunferência, que também, quando essa reta aqui, ó, quando essa reta ela corta a circunferência em 2 pontos, significa que essa reta aqui nós chamamos de reta, ela é secante à circunferência. Secante é porque corta, tá bom? Corta em 2 pontos. Essa reta aqui, por exemplo, ela é uma reta tangente à circunferência. Por que tangente? Porque o ângulo aqui, ó, do centro até a circunferência, se eu pegar o ponto do centro aqui, ó, a circunferência, eu consigo... Isso aqui vai formar um ângulo de 90 graus, tá bom? Se essa reta aqui ela passasse aqui, por exemplo, ó, se ela passasse aqui do lado, então a gente teria aqui, ó, mais ou menos isso aqui, formando um ângulo também de 90 graus, tá bom? Por isso que nós chamamos de reta tangente aqui. E quando a reta está fora, essa reta ela é externa à circunferência, tá bom? Então aqui para resolver as questões, o que foi feito? Ó, dá uma olhada aí na minha correção, mas aqui nós temos, ó, determine as coordenadas do centro e a medida do raio da circunferência. Isso aqui a gente tem que lembrar da fórmula, né? Então nós temos aqui, ó, x menos o centro, o x do centro da circunferência ao quadrado, mais y menos o centro da circunferência ao quadrado, é igual a quem? Ao raio ao quadrado, tá bom? É leitura mesmo, tá, gente? Então aqui, ó, dê uma olhada aqui, volta, se você não lembra, retorna a matéria aqui, dê uma conferida, ó. X menos a ao quadrado, y menos b ao quadrado e r ao quadrado. Essa que é a nossa equação geral da circunferência. Então aqui, se está pedindo o raio e o centro, o que você precisa fazer? Quem é o centro aqui, ó? A equação não tem um sinal de menos já da fórmula? Já tem um sinal de menos. Então o centro da circunferência é quem? 5 em x e 3 em y. 5, 3, que é o nosso centro. E quem é o raio? É nada mais do que a raiz quadrada do valor que tiver aqui. Por que raiz quadrada? Porque o raio, esse raio aqui, ele está ao quadrado, ó. Tá bom? Se r ao quadrado é igual a 49, então r é mais ou menos raiz quadrada de 49, que é 7. Só que o raio ele não pode ser negativo, por isso que a gente utiliza raio igual a 7. Tá bom? Tá aqui, ó. Agora esse aqui que tem um sinal de mais, por exemplo, se o sinal está mais aqui, no centro da circunferência vai ficar negativo. Se o sinal está menos, já é da fórmula, então o centro fica positivo. Tá bom? Então aqui fica menos 1 e 2. Ó. Quem é o raio? Raiz de 8. Aqui, por exemplo, aqui não tem a coordenada aqui, ó, do centro. Se não tem, significa que é 0 aqui, ó, na letra C. E aqui vai ser menos 1. Então 0 e menos 1, 0 e menos 1. Raiz quadrada de 25 é 5. Aí vem 2. Escreva a equação reduzida da circunferência. Equação reduzida já é nesse formato. Isso aqui já é a equação reduzida. Então, nós temos aqui o centro da circunferência, substitui aqui o 1 no lugar do A, substitui o 4 no lugar do B, e o R ao quadrado, que é 36, né? 6 vezes 6, 36, tá bom? Isso é a nossa equação reduzida. A gente pode ter outro tipo de equação, que é a equação geral, a equação paramétrica, né? Mas a equação geral aqui seria desenvolver isso aqui, ó. Igualar a 0, né? Quem é aqui a equação reduzida
com centro menos 2, menos 1 e raio 2. Se aqui está negativo, menos com menos é mais. Ó. Então ficou 2, x mais 2 ao quadrado, mais y mais 1 ao quadrado, igual a 2 ao quadrado, que é 4, que é o raio ao quadrado. Bom? Verifica a posição relativa entre a circunferência de equação tal, está aqui a equação, e cada um dos seguintes pontos. Nós temos o ponto A, 5, 3, nós temos o ponto B, menos 1 e 5, e nós temos o ponto C, 0, 5. Então, o que é esse ponto aqui? Ó? O que é mais interessante fazer? Pega essa coordenada, substitui no lugar do x, no lugar do y. No lugar do x, no lugar do y. E verifica se isso aí é maior, menor ou igual a 9. Se for menor do que 9, que aqui deu 1 mais 1 deu 2, 2 é menor que 9. Então significa que o ponto ele é interno, né, à circunferência. Tá bom? 25 mais 9 ele é maior que 9. Significa que esse ponto B ele é externo à circunferência. 16 mais 9 é maior que 9. Significa que o ponto C também é externo à circunferência. Agora imagine o seguinte, que você chegasse nisso aqui, ó, 9 igual a 9. Se uma equação desse o valor 9 aqui igual a 9, significaria dizer que esse ponto pertenceria à circunferência. Nesse caso aqui não tem nenhuma relação, tá bom? Essa aqui é uma questão do Enem. Está perguntando aqui, pedindo para você detectar aqui qual é qual é a equação que você vai obter maior resultado. Então, eu consegui chegar nesse centro D que é 2, 2, ó. 2 para x e 2 para y. Porque com esse centro D aqui você consegue obter a maior pontuação aí, que é o que está pedindo aí no problema. Então dê uma olhada aí na minha resolução. E a questão 5 fala para determinar a posição relativa de cada uma das retas listadas a seguir em relação à circunferência. Então nós temos aqui uma circunferência e nós temos aqui letra A, B e C, só perguntando qual é a relação dessa reta com essa circunferência, tá bom? Então, como que você vai saber se a reta ela pertence, se ela... Você pega aqui, ó, aqui eu separei, ó, quem é o raio? É 5. Quem é o centro dessa circunferência? É 3 menos 2, ó. 3 e menos 2, tá bom? Depois que você fez isso, o que é mais interessante que a gente fazer, ó? Nós temos aqui um ponto, que é o centro da circunferência, e nós temos aqui a reta, né? Então, basta jogar isso aqui, ó, na equação da distância entre ponto e reta. Aí a gente vai saber, ó, por exemplo, aqui deu, nessa letra A deu 5. Se deu 5, significa que a reta ela é tangente, porque o raio aqui é 5. E aqui deu 5 a distância. Então, a distância é o mesmo tamanho do raio. Então, por isso que a reta é tangente à circunferência. A mesma coisa eu fiz com a B aqui, ó. Peguei a B, joguei o ponto do centro aqui na equação, calculei a distância desse ponto até essa reta e percebi o quê? Que deu 8/5 o resultado. Se deu 8/5, 8 dividido por 5, ela é menor do que 5. Se é menor, então essa reta ela é o quê? Secante à circunferência, ela corta a circunferência. A mesma coisa aconteceu aqui, ó. 28 dividido por raiz de 65. Precisa resolver isso aqui? Não. O ideal aqui é você perceber que 28 dividido por raiz de 65 ela é menor que 5. Tá bom? Se é menor que 5, então a reta ela é secante. Tá bom, gente? Ó, já deu 1 hora aqui de vídeo, então assim, eu estou encerrando. Qualquer dúvida pode perguntar. Vai estar isso aqui, esse vídeo vai estar lá vai estar no YouTube. Então aí vocês depois dêem uma olhada, dêem uma pesquisada e tá aí nossa correção, tá bom?
Até a nossa próxima.